Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 7 de dezembro, terça-feira, para juntamente com a Mãe Igreja, celebrarmos a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Também estamos vivendo neste contexto a novena de nossa padroeira, a Imaculada Conceição. Lembrando então, para esse 9º dia, nós vamos contar com a presença do Padre Alexandre Canella. Ele vai nos dar a graça de contemplar o tema Viver em comunidade como Maria e lema Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma bênção especial será voltada para as famílias e como gesto concreto para a celebração que teremos logo mais à noite, às 19h30, trazer então macarrão. Então, lembrando, nós estamos vivendo este caminho com missas então às 19h30 e amanhã nós vamos celebrar a solenidade da Imaculada Conceição aqui em nossa paróquia às 8h da manhã. Para a padroeira, então, o padre pede para que possamos trazer rosas, como fizemos na ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida da Solenidade. Dedicar um pouco esse nosso carinho à Mãe de Deus e nossa. Aproveito o momento então para pedir também que você possa visitar o canal de nossa paróquia, o canal do YouTube, o canal da Imaculada, se inscrever se você não é inscrito, compartilhar com os amigos, dar o seu like, deixar o comentário, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, fica mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Ambrósio nasceu na Alemanha em 340 e faleceu na Itália em 397. Após o batismo, na idade adulta, foi ordenado presbítero e bispo. Lutou com firmeza contra o paganismo e a decadência da sociedade. Pai dos pobres e benfeitor dos oprimidos, tinha dotes de administrador e homem de governo. Reformou a liturgia e escreveu hinos religiosos para o povo. Aprendamos com esse dedicado pastor a ser desapegados dos bens terrenos e generosos com os irmãos mais necessitados. É importante lembrarmos também que Santo Ambrósio tem uma participação única e singular na conversão de Santo Agostinho. Em outras palavras, santo que testemunha e converte os corações para mais pessoas à santidade. Que o Deus da vida nos ajude, por exemplo, desse grande homem, também a alcançarmos a santidade. Amados irmãos e irmãs,
Hoje nos deparamos com este pequeno trecho do Evangelho de São Mateus, que fala da ovelha perdida. É muito comum a cada um de nós lembrarmos, então, esta mesma parábola lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. A primeira parábola, o capítulo 15 é constituído por 3 parábolas que nos levam à compreensão da misericórdia. São Lucas é o evangelista da misericórdia. Ele nos recorda que o Deus da vida é misericordioso. E se formos indiferentes para com as realidades, nós não estamos vivendo assim a vontade de Deus. Mas voltemos o olhar, portanto, para São Mateus. Mateus, então, nos leva a refletir sobre esta fala de Jesus aos seus discípulos. Que vos parece? Jesus que pergunta: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Essa pergunta, amados irmãos e irmãs, se dá num contexto maior, sobretudo diante dos questionamentos que os sumos sacerdotes, que os mestres da lei, enfim, faziam com relação a Jesus acolher os pecadores, a comer junto aos pecadores. E então Jesus questiona aos discípulos e a todos que ali estão: o que parece? Um homem, se ele tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele não deixa as 99 nas montanhas e vai atrás daquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus. Então Jesus nos traz esta imagem, esta compreensão. O Pai que está nos céus é o verdadeiro, sumo e eterno pastor, o pastor das nações. Ele não fica feliz, ele não deseja que se perca nenhum dos pequeninos. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, dos pecadores, dos que estão à margem. Amados irmãos e irmãs, assim o Senhor também se volta para conosco. O Senhor que é capaz de deixar as 99, não que ele se torne insensível e indiferente, mas ele deixa em um lugar seguro e vai ao encontro daquela que se desgarrou. É importante lembrarmos, talvez para nós não tenha tanto sentido essa referência de Jesus, mas, amados irmãos e irmãs, num contexto agrário, onde se vivia dos cuidados, sobretudo dos pastores que cuidavam das suas ovelhas e viviam deste tipo de sustento, é importante lembrarmos que as ovelhas, sobretudo, elas ouviam e confiavam plenamente neste pastor. Ele estava ali, primeiro, com um cajado para defender, de certa forma expulsar para longe os animais ferozes que vinham ao encontro das ovelhas. Ele procurava então viver este caminho. É o pastor que guia, que conduz. Ele vai conduzindo as ovelhas em caminhos seguros para pastagens. E então, assim também é o Deus da vida em nossa história. Quando então uma ovelha se perdia, ela que não consegue viver sem o dono, sem o pastor, porque ela morreria. Então, esse pastor, Jesus coloca então essa imagem desse pastor que deixa as 99 em segurança e vai ao encontro daquela que se perdeu. Até uma história, talvez agora não me lembre em plenitude, mas de uma ovelha que se perde e ela fica vários tempos sem ser tosquiada. E o peso da lã era muito grande, muito pesado, e quando eles encontram ela, vai tosquiando novamente para que ela tenha alívio. Então, amados irmãos e irmãs, assim também em nossa vida, vamos de certa forma ter essa imagem desta ovelha que se perde, não está nos cuidados do seu pastor, vai passando o tempo, a lã vai crescendo, acumulando,
aquele peso, aquele desgaste tão grande, o pastor tem todo o cuidado de tomá-la, de tosquiá-la, para que ela se sinta livre, leve, disposta. Assim é o Deus da vida com seu amor misericordioso. Ele nos convida à conversão de coração e, sobretudo neste tempo de advento, somos convidados a viver isto, a conversão do coração para acolher melhor o Cristo que vem ao nosso encontro, este menino Deus que está para nascer. Peçamos, portanto, a exemplo de Santo Ambrósio, que possamos ter um amor profundo por este Deus que tanto nos quer bem. Ainda te convido para acompanhar em nosso canal do Imaculado, o canal do YouTube, o último dia da novena, que está sendo também de uma forma concomitante àquela que celebramos presencialmente na igreja. Também estamos subindo sempre para o canal, às 18 horas, uma novena dedicada à Mãe de Deus e Nossa Imaculada Conceição. Procure viver este caminho. Maria Santíssima, aquela que fora preservada do pecado original, é para nós modelo de ânimo e coragem. E Deus a favoreceu para que nela possamos contemplar o mistério que um dia celebraremos. A graça de viver, sobretudo em Jesus Cristo, uma nova humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.